Se alguém perguntar a você, alguém de uma outra religião, ou que não conhece nada da nossa religião, se alguém perguntar, onde está a base da sua religião? Qual é a essência da sua religião? Onde está a veracidade da sua religião? O porquê ter uma religião? O que vocês responderiam? O que vocês diriam para esta pessoa? Que pode acontecer. Em algum momento você ter que dizer para alguém algo da sua religião, um pouco mais de profundidade. Pois bem, nas leituras de hoje nós temos algo que nos ajuda a refletir sobre esta questão e dizer também por que nós temos uma religião e por que é importante. Se perguntarem para você, você vai responder que nós somos de uma religião revelada. A revelação de Deus. A base da nossa religião é uma revelação. Deus se revelou à humanidade. Mas como eu posso saber desta revelação? Onde está? Está nas Sagradas Escrituras. Deus escolheu um povo, o povo de Israel, pequenino povo, insignificante, mostra por isso que Deus é Deus, que Ele não precisa das grandes potências para revelar o seu senhorio, mas um povo insignificante, o povo de Israel, inclusive escravo dos egípcios. A este povo Deus se deu a conhecer, se revelou, mostrou algo de si, em vários momentos. E os autores sagrados escreveram isso, deixaram em testamento que eles fizeram uma experiência de um Deus único, de um Deus que liberta o povo, que faz atravessar o Mar Vermelho e ir em busca da terra prometida. Deus se revela, um Deus de amor, um Deus próximo. Então, a base da nossa fé é a revelação. Nós cremos porque foi nos revelado que Deus é aquele que criou o universo. E o mesmo Deus que criou o universo, o mesmo Deus que libertou o povo de Israel. E o mesmo Deus que caminha com o povo. O único Deus e Senhor. Essa é a primeira resposta. E na plenitude dos tempos, Deus, Ele mesmo, quis ainda se revelar com mais clareza por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo, segundo os estudiosos, é a última revelação de Deus. É a última manifestação de Deus, o próprio Cristo. Para sermos mais simples, Deus visitou a humanidade por meio de Jesus Cristo. Deus. E nós, por meio da visita de Deus, nos tornamos divinos e Deus se tornou humano. Uma troca de amor que nos trouxe a redenção. No Evangelho de hoje, nós temos uma imagem perfeita desta revelação, que une a revelação primeira do Antigo Testamento e a revelação em Jesus Cristo. Nós estamos numa alta montanha, chamamos Monte Tabor. Nesta alta montanha, e quando se diz alta montanha na Bíblia, a alta montanha é o lugar da revelação. Quando aparecer montanha, monte, é o lugar que Deus se manifesta. Deus se manifesta na montanha. E aqui o Evangelho de Marcos, capítulo 9, já diz que Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. Já está dizendo que Deus vai se revelar, que há uma manifestação de Deus, que nós chamamos em teologia de teofania. Teofania significa manifestação de Deus, de Theos, de Deus, teofania. Então, na montanha acontece a teofania, a manifestação. E aí, Jesus, que até então se revelava como humano, nesta alta montanha se revela como divino. Neste versículo está testemunhado isso. E transfigurou-se diante deles, suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Brilhantes e tão brancas, sinal de divindade.
Então, nesse momento, os discípulos veem a divindade de Jesus, que até então eles viam a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus. E aparece Elias e Moisés. É muito pedagógico esse evangelho, muito pedagógico. Aparece Elias e Moisés. O que significa aparecer Elias e Moisés? Quem são Elias e Moisés? Elias representa os profetas, Moisés representa a lei. Os dois aqui representam a Torá, o livro sagrado, até então conhecido, né, pelo povo de Israel, a Torá. O Antigo Testamento para nós, eles representam aqui o Antigo Testamento, a primeira revelação de Deus, que acontece por meio da lei, no Monte Sinai, que Moisés recebe a lei, se manifesta a Moisés no monte, e Elias, que representa os profetas, que também Deus se manifesta a ele também no monte. E um detalhe importante, os dois cobrem o rosto, eles não veem a face de Deus. E o que é mais interessante ainda, que aqui o evangelista nos diz que eles estão conversando com Jesus, então eles finalmente veem Deus em Jesus Cristo. O que eles não viram, eles agora veem, eles contemplam Deus em Jesus Cristo. Por quê? Pela encarnação, Deus humano pode ser visto, pode ser olhado. Eles veem a face de Deus em Jesus Cristo, na montanha. Conversando com Jesus. Eu sempre me perguntei o que significa conversando com Jesus. Hoje mesmo eu liguei para um padre amigo meu, exegeta. Exegeta é aquele que interpreta a Bíblia. Liguei para ele e perguntei o que significa conversando com Jesus, Elias e Moisés. E conversamos hoje à tarde sobre isso. Tem algumas interpretações. Eu vou seguir a interpretação que eu conversei com ele, que é: Jesus está dialogando com o Antigo Testamento. Jesus vem dessa mesma tradição. Jesus não está rompendo a tradição. Jesus mantém-se na tradição. Ele dialoga, ele conversa, né? Vem desta mesma revelação, faz parte dela, está conversando. Mas Jesus tem realmente um certo destaque, porque é o próprio Deus, né, que se revela agora, mas ele está conversando. E aí a interpretação fica ainda mais interessante quando Pedro toma a palavra e diz: mestre, é bom ficarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. O que é que Pedro quis dizer em fazer 3 tendas? Por que Pedro disse isso? Foi outra pergunta que eu conversei com esse padre exegeta. Por que Pedro disse: vamos fazer 3 tendas, uma para ti? Como querendo dizer, amar a tenda significa vamos ficar aqui, vamos permanecer aqui. Numa interpretação mais ampla, como querendo dizer, vamos permanecer assim como estamos no Antigo Testamento. Pedro era muito ligado às tradições. Pedro era um judeu bem da raiz, né? Então, é como querendo dizer, vamos permanecer assim, quase que com medo de avançar para um novo de Deus. Vamos ficar, vamos permanecer. Tanto que a ideia de Pedro não vingou, porque eles não armaram as tendas. Diz o Evangelho que eles desceram a montanha. E aí desaparece Elias e Moisés e fica só Jesus. E a voz que vem de uma nuvem, que também é sinal de Deus, dizendo: esse é meu filho amado, escutai o que ele diz. Escutai o que ele diz. Para os judeus era muito compreensível, porque eles escutam a palavra de Deus. Escutai o que ele diz, escutai a palavra de Deus em Jesus Cristo. Jesus é a palavra de Deus, o verbo encarnado. Agora é Jesus, né, que resume toda a lei, né, nos seus ensinamentos, abrindo para um novo, abrindo para a humanidade inteira. Aqui está a essência da revelação. Nós cremos nisso. Se perguntarem para vocês, onde está a sua fé alicerçada? Na revelação de Deus, que está nas Sagradas Escrituras, em Jesus Cristo, a última revelação de Deus para a humanidade, que revela a face amorosa e misericordiosa de Deus para cada um de nós.
E por que manter-se numa religião? E por que ter uma religião? Porque nela nós nos sentimos em comunhão com Deus, religados a Deus. Porque na religião nós nos mantemos no povo de Deus, porque na religião nós nos sentimos próximos uns dos outros e próximos de Deus. Porque aqui nós encontramos a palavra que nos fortalece. Porque momentos difíceis podem vir e bater a nossa porta. E nós temos Jesus Cristo, que se fez tão próximo, ao descer, ao se tornar um de nós, que nós podemos nos sentir fortalecidos quando o mundo nos enfraquece. Quando o mundo nos enfraquece, nós podemos nos sentir fortalecidos em Jesus. Ele está conosco, Ele caminha com você sempre. Pode chegar uma hora na sua vida, pode chegar um momento na sua vida, e aqueles que não creem, aqueles que estão distantes da religião, devem saber disso, que as nossas forças, elas não dão conta mais de nos sustentar. Pode chegar uma hora na sua vida, espero que não, mas pode chegar, se não já chegou, que as suas forças humanas não dão conta de te sustentar. E nessa hora, entra Jesus para te resgatar. Entra o Senhor para te levar. É para isso que nós estamos numa religião. É para isso que nós continuamos em Cristo. Olha o que diz aqui a carta de São Paulo aos Romanos. Perdão, vamos primeiro aqui no Evangelho, o Salmo 115. Guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. Olha, Salmo 115. Guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. O salmista dizendo, mesmo com tanto sofrimento, guarda a minha fé, porque por meio da fé, Deus resgata a sua vida. Quem conserva a fé, tem a vida restaurada, graças à fé. Tem a vida retomada, graças à fé. Guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. E aqui, sim, a carta de São Paulo aos Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Ou que será contra você? Nós temos uma fortaleza, é a fé, que nos garante vida, força. Quando parece que tudo está se esvaindo, a fé em Deus te garante permanecer de pé. Saiba disso. Responda isso para as pessoas que perguntarem por que uma religião. Por que manter-se na fé? Por isso. Por isso. Não deve haver desespero entre nós. Nós não devemos entregar os pontos jamais. Enquanto há esperança, enquanto há caminho, caminhe, porque Deus estará com você. Não desista jamais. Não desista jamais. Se alguém perguntar por que uma religião, porque eu participo de uma religião revelada, está nas Sagradas Escrituras. Jesus é a visita de Deus à humanidade, e nela eu me sinto forte, encorajado a caminhar, mesmo diante das dificuldades. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.